Bem, irmãos, continuando aqui o nosso estudo, agora no vídeo seguinte, nós falamos no vídeo anterior sobre aquela invasão, aquela incursão que o reino de Judá, praticamente a cidade de Jerusalém, sofreu aquele ataque movido por Sisaque, rei do Egito, onde ele invade algumas cidades de Jerusalém, algumas cidades de Judá, a própria Jerusalém. Ele faz um saque ali, levando muitos objetos valiosos, tanto objetos da casa do Senhor, do templo, como também objetos da casa do rei. Situação em que houve aquele confisco. Ele leva então os escudos de ouro, que era algo valiosíssimo, esses escudos que tinham sido confeccionados na época do rei Salomão, seu pai. E agora esse rei Sisaque leva esses objetos valiosos de ouro para o Egito. E consequentemente Roboão providenciou objetos, no caso os escudos de bronze, algo bem inferior ao material que foram confeccionados esses escudos de ouro. Nós vimos também que Semaías, o profeta, ele foi usado ali por Deus, certamente. E quando Judá e Roboão e as pessoas ali da cúpula do seu governo começam a se humilhar, então o Senhor vê a humilhação deles e ali poupa Jerusalém de um vexame maior, mas no que não significou que poupou Jerusalém de sofrer esse saque, de materiais preciosos ali para o Egito, através de Sisaque. Logo em seguida nós veremos agora, nesse instante, o resumo do reinado de Jeroboão. Então o capítulo 14 de 1 Reis, versículos 29 a 31, eles dão aqui um resumo do reinado de Jeroboão. E há um paralelismo também, porque esse mesmo texto de 1 Reis 14, 29 e 31 também é citado em 2 Crônicas, capítulo 12, versículos 15 e 16. Então, de forma resumida, vamos ao nosso comentário deste vídeo. Então, diz assim o texto, versículo 29. Quanto aos mais atos dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das Crônicas do rei de Judá? Então, aqui a indagação aqui do autor do rei, dizendo as demais coisas estão citadas também no livro das Crônicas. É o texto paralelo que nós iremos ler logo em seguida. O versículo 30 mostra-nos que durante o reinado de Roboão houve sempre guerra entre ele e Jeroboão. Jeroboão, reino do norte, e Roboão, reino do sul. Então, durante o reinado desses dois aqui, é interessante que o reino de Jeroboão durou cerca de 22 anos e o reinado de Roboão cerca de 17 anos. Então, durante todo este período de tempo que os dois paralelamente governaram ou reinaram, houve sempre guerra entre podemos dizer, entre irmãos, porque a origem, o seu ancestral principal é Abraão. Então, a nação dividida, veja só o que aconteceu, irmãos guerreando contra irmão, confronto de irmão contra irmão. Um quadro muito triste, esse quadro de Israel. No versículo 31 diz, e Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, duas coisas interessantes, é que ele, apesar de não ter sido um rei segundo o coração de Deus, um bom rei, Roboão não foi um bom rei, porque ele não preparou seu coração para buscar Deus, já vimos isso nos vídeos anteriores. Mas o que é que ele fez mais aqui? O que é que o texto cita? É que ele, apesar disso, teve um sepultamento digno, porque ele foi sepultado em Jerusalém, assim como seus pais também foram, como Salomão foi, como Davi foi. E mostra-nos também nesse versículo que o nome do sucessor de Roboão foi Abias, seu filho, que posteriormente veremos, ele reinou, também teve um reinado curto em relação ao seu pai, apenas 3 anos, E o que vem em seguida é o texto que nós chamamos do texto paralelo, que está também em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 15 e 16, que diz, os atos de Roboão, tanto os primeiros como os outros, porventura não estão escritos no livro de história de Semaías. Semaías foi aquele mesmo profeta que tinha sido usado, um profeta um profeta oral, ele não deixou nada escrito, mas que foi usado ali por Deus, certamente, quando viu que
Jeroboão tinha se humilhado. Então, ele usado por Deus, ele tinha dito isso. As palavras, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque, o profeta Semaías. Então ele diz, voltando aqui, o texto diz, porventura os seus primeiros atos como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías, e o profeta, e de Ido, o vidente? Sabemos que o profeta Semaías, conforme o texto diz, foi um profeta, mas não deixou praticamente nenhum livro escrito. Certamente esse livro se perdeu no decurso da história de Israel, de Judá, se perdeu e não foi colocado no cânon hebraico. Nós não temos esse livro. E demais, e houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. Então, novamente aqui, é ratificado aqui este conflito, este registro bíblico, que durante o reinado de ambos, tanto de Roboão como de Jeroboão, sempre houve conflito entre estes dois reis. O versículo 16 termina novamente ratificando o lugar do seu sepultamento. E diz, e Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. E assim termina o reinado de Roboão, de forma abrupta aqui o relato, os últimos eventos relacionados à sua vida. Então Roboão não foi um bom rei. Primeiro porque ele não ouviu ou não colocou em prática os conselhos dos mais sábios da sua época. Ele preferiu ouvir os conselhos de pessoas que tinham crescido com ele, daqueles que tinham vivido com ele no período de adolescência, como rapaz. Não retirou os pesados impostos, mas acrescentou. Então não teve um reino muito feliz. E a maior prova é que o texto diz que houve conflito, ou guerras entre ele e Roboão. Ou seja, nações irmãs, ou um reino que antes era uma nação única. Houve um período da nação unificada no reinado de Saul, depois Davi e Salomão, mas que se fragmentou a partir do reinado de Roboão. Então Roboão não foi um bom rei, não foi um rei segundo o coração de Deus, não foi um rei como foi Davi, mas foi um reino, podemos dizer que reinou de forma drástica, não tendo o coração do povo. Ele não conquistou o coração do povo, praticamente das 10 tribos do norte, que abdicaram do seu reinado em favor de Jeroboão, e ele também, o texto nos diz, que já lemos isso aqui, que ele não dispôs seu coração, não preparou seu coração para buscar Deus. Uma lástima, filho de Salomão, mas filho de crente não significa que ele vai ser também um crente fiel. Seja fiel a Deus, obedeça a Deus, e Deus fará grandes coisas na sua vida. Que Deus lhe abençoe. Amém.